Nós vamos agora ver mistura de soluções que reagem entre si. Então, geralmente, esse tipo de mistura é feita quando eu coloco um ácido para reagir com uma base. Então, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, nós vamos ver quanto de hidrogênio meu ácido vai liberar e quanto de hidroxila minha base vai liberar. Por que isso? Todo ácido, nós vimos isso em sala, todo ácido, ele tem a característica de liberar o hidrogênio. E toda base, ela libera hidroxila, que é o OH. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei para reagir o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Meu ácido clorídrico libera quantos hidrogênios? 1. Quantas hidroxilas ela vai liberar? 1 também. Então, está na proporção de 1 para 1. Então, a proporção vai ser de 1 para 1. Então, 1 mol de ácido vai reagir com 1 mol de base. Vou para o segundo. Eu tenho aqui, o meu ácido libera 2 hidrogênios e a minha base vai liberar uma hidroxila. Então, não pode ter isso. A quantidade de hidrogênios é para ser igual à quantidade de hidroxilas. Então, se o meu ácido libera 2 e a minha base libera 1, eu vou ter que multiplicar a minha base por 2 para igualar a quantidade de hidroxilas com a de hidrogênios. Então, aqui na frente, eu vou ter que colocar 2. Então, para essa reação, eu vou ter a proporção de 1 para 2. 1 mol de ácido para 2 mols de base. Nesse terceiro exemplo, eu coloquei um ácido que libera um hidrogênio e coloquei uma base que libera 3 hidroxilas. Então, eu vou ter o que aí? 1 mol para reagir com 3 mols. Eu posso ter isso? Não. Eu tenho que igualar a quantidade de íons. Então, para eu igualar, eu vou pegar o meu ácido e vou multiplicar por quanto? Por 3. Aí, no final, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 hidrogênios para 3 hidroxilas. Então, meu ácido será multiplicado por 3. Então, eu vou colocar aqui um 3 na frente. E a proporção de reação vai ser de 3 para 1. Qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar para fazer os cálculos com mistura de soluções que reagem entre si? É a fórmula mais simples de molaridade. É aquela: molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. Vocês vão entender melhor quando eu partir para os exemplos. Na página 96, questão 41, nós vamos ver uma mistura que vai reagir, aonde um dos solutos é o hidróxido de sódio e o outro é o ácido clorídrico. Então, eu vou misturar uma solução de hidróxido de sódio com outra de ácido clorídrico. Mas qual é o segredo de mistura de soluções que reagem entre si? É, através de uma solução, saber a concentração da outra. Então, olha, a questão diz o seguinte, ó: um volume igual a 10 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, o volume dessa daqui, o volume dela, 10 ml, foi totalmente neutralizado. O que é totalmente neutralizado? A quantidade de hidroxilas igual à quantidade de hidrogênios. Então, foi totalmente neutralizado por 15 ml de solução de ácido clorídrico a 0,10 mol por litro. Então, o volume dessa solução foi de 15 ml. Então, 15 ml dessa solução neutralizaram 10 ml dessa.
E a molaridade da minha solução de ácido foi de 0,1 mol por litro. A pergunta final é: qual a concentração em mol por litro da solução de hidróxido de sódio? Então ele quer saber qual é a concentração dessa solução aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeiro é descobrir o número de mols de um para poder jogar no outro. Então, como aqui a quantidade de hidroxilas é igual a de hidrogênios, então o número de mols de hidrogênio será igual ao número de mols de hidroxilas. Então aqui, hidrogênio é igual a hidroxila, tá certo? Então o número de mols que eu achar para um vai ser igual do outro. Então eu vou descobrir o número de mols do meu ácido. Então o número de mols dele vai ser, ó, molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. A molaridade é quanto? 0,1. Igual ao número de mols sobre o volume. Nessa fórmula só entra em litros. Então, 15 ml divididos por 1000, eu volto 3 casas com a vírgula, vai dar 0,015. Então, portanto, o número de mols é igual 0,015 vezes 0,1, eu volto mais uma casa ainda, vai dar 0,0015 mol. Então, esse é o meu número de mols do ácido. Se o meu ácido é igual ao da minha base, então o número de mols que eu tenho aqui é quanto também? 0,0015. Esse é o segredo da questão. Então, ó, molaridade é igual ao número de mols do soluto sobre o volume da solução. A molaridade não é o que eu quero achar nessa questão. Então, molaridade é igual número de mols do soluto 0,0015 sobre qual é o volume? É de 10 ml. Eu tenho que converter para litros. 0,010. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar 2 casas com a vírgula para ficar com 1. Então, eu ando também 2 casas com a vírgula em cima. Então, qual vai ser a molaridade? Então, se eu ando, ó, 1, 2, 0,15 divididos por 1, 0,15. Então, 0,15 mol por litro ou somente aquele emissão que eu estou colocando, tá certo? Então, a molaridade da minha base vai ser 0,15 mol por litro. Qual é a alternativa que me dá essa resposta? Vai ser, não estou encontrando, letra E. Na página 96, a questão 44, letra A, diz o seguinte: quantos mililitros de solução de HCl, então ele quer saber o volume, né? Quantos mililitros, quer saber o volume de solução de HCl, 0,02 mol por litro. Então a molaridade dessa solução, 0,02 mol por litro, são necessários para reagir completamente com 100 ml de solução. Então aqui eu tenho 100 ml de solução aquosa, 0,01 mol por litro de hidróxido de bário. Então aqui a minha molaridade 0,01 mol por litro. Então ele quer saber qual é o volume que vai reagir. Então vamos por partes. Primeira coisa, vamos ver se a quantidade de hidrogênios é igual à quantidade de hidroxilas. O meu ácido, ele tem 2 hidrogênios, desculpa, 1 hidrogênio, e a minha base tem 2 hidroxilas. Então, eu preciso duplicar o meu ácido para que a quantidade de hidrogênios seja igual à de hidroxilas. Então, aqui, olha, vai ter que ser o quê? Eu vou ter que duplicar. Então, lá no meu rascunhozinho, lá no meu cantinho, eu vou colocar o quê? Que a quantidade de mols de hidrogênio, ó, então, 2 hidrogênios, ou seja, 2 mols de ácido,
vão reagir com 1 mol da minha base. Eu não estou multiplicando a base por nada, ou seja, por 1, tá certo? Então, 2 mols de ácido vão reagir com 1 mol de base. 2 mols de ácido vão reagir com 1 mol de base. Vou começar a fazer o cálculo. Então, eu tenho aqui o volume da minha base e tenho a molaridade. Vou achar o número de mols. Então, começando os cálculos, molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Molaridade 0,01 igual número de mols do soluto sobre volume, entra na fórmula sempre em litros. 100 ml para litros eu divido por 1000, eu volto 3 casas com a vírgula, vai dar 0,1. Então, número de mols do soluto vai ser 0,01 vezes 0,1 vai dar o quê? 0,001 mol. Eu achei o número de mols da minha base. Aí eu vim para cá. Qual vai ser o número de mols do meu ácido? Vai ser o dobro. Se o da base é 0,001, o do meu ácido vai ser 0,002. Eu preciso lembrar que eu multipliquei o meu ácido por 2 para igualar a quantidade de hidrogênios com a de hidroxilas. Aí eu jogo aqui na fórmula. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Molaridade 0,02 igual. Quem é o número de mols? 0,002 sobre o volume. A questão que é o volume em mililitros. Então, multiplicando, vai ficar como? 0,02V igual 0,002. Tá multiplicando, passa dividindo. Volume igual 0,002 sobre 0,02. Ando 2 casas com a vírgula embaixo, ando em cima também 2 casas. Vai ficar o quê? Volume igual a 0,2 sobre 2. Não é isso? Então, ó, 2. Portanto, volume é igual a 0,1 litros, ou então 100 ml. É a resposta da letra A. A mesma questão 44, letra B, diz assim: quantos mililitros, ou seja, qual é o volume, né? De solução aquosa de hidróxido de sódio a 1 mol por litro, eu coloquei 1 molar, são necessários para neutralizar completamente 5 ml, então é o volume do meu ácido, de solução aquosa 0,1 mol por litro, ok? Então, primeira coisa é ver a quantidade de hidrogênio se é igual a de hidroxilas. Eu tenho aqui uma hidroxila, um hidrogênio. Eu preciso multiplicar o ácido ou a base? Não. Então, meu lembrete aqui em cima, o número de mols de um vai ser igual ao número de mols do outro. Em outras palavras, o que eu achar para o meu ácido será igual para a minha base. Então, vou descobrir aqui o número de mols. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Molaridade é 0,1. 0,1 igual número de mols sobre volume 5 ml. Vou ter que converter para litros. Quando eu converto, eu divido por 1000. Vai dar o quê? 0,00. Se fosse 500 seria 0,5, 50 0,05, como é 5 ml 0,00, ok? Aí vou multiplicar pelo 0,1 ainda. Então, o número de mols vai ser igual a 0,0005 mol. Pequenininho.
Vou multiplicar para achar o da base? Não, porque o número de mols de hidrogênio é igual ao número de mols de hidroxila. Então, o número de mols que eu achei para o meu ácido será igual ao número de mols que eu vou encontrar para a minha base. Aliás, que eu vou utilizar na minha base. Então, eu tenho aqui, molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. A molaridade, 1, igual número de mols 0,0005 sobre V. 1 vezes V, V. Então, V igual a 0,0005 litros. Eu não quero em litros a resposta, eu quero em ml. Então, eu vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico, eu ando 3 casas para a direita. Então, o volume é igual. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 0,5 ml. É a resposta para a letra B.